Outro dia me pediram que eu falasse sobre a situação da mulher nos tempos antigos e na atualidade. Mas antes eu gostaria de lembrar que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela também é a história dos povos. Ela relata fatos, relata culturas, e isso não significa que Deus concorde integralmente com os acontecimentos, ok? Em Gênesis 2,18, ao criar a mulher, Deus disse que ela seria ajudadora do homem, auxiliadora, uma companheira idônea, e ambos estariam unidos, somando-se e sendo bênção. Em Gênesis 3,18, após a introdução do pecado no mundo, Deus disse que a mulher seria dominada pelo homem. Isso significa que o homem teria sobre ela aquele controle em amor que ele não teve quando ela foi seduzida pela serpente. Um controle mais para proteger do que oprimir. Em nenhum momento Deus deu permissão ao homem para explorar a mulher, humilhar, violentar, denegrir sua imagem, usar e abusar dela ou fazê-la sofrer. No entanto, o homem contaminado pelo pecado impôs à mulher um regime de violência e submissão praticamente escrava. Fez-a ocupar uma posição muito inferior a ele, tornando-o como um objeto de sua propriedade. O martírio da mulher já começava cedo. Aos 11 anos, lhe arranjava um pretendente e este deveria lhe pagar um dote para levá-la contra ou não a sua vontade. Nas culturas antigas, a mulher não podia, de forma nenhuma, ser contemplada nem abordada pelos homens, mesmo que fosse para um simples cumprimento. Se o homem se dirigisse a uma mulher, cometia um pecado grave, e só podiam sair às ruas acompanhadas do pai ou do marido. Não podiam também ter contato com outras pessoas se tivessem menstruadas, nem após o parto. Eram consideradas imundas por causa do sangue. Um dos livros da lei, Levítico, capítulos 12 e 15, diz isso. A mulher, ela também não se alimentava ao lado dos homens, elas comiam separadas e em pé, prontas para rapidamente atender o pai, ou o marido, ou os filhos. Divórcio nunca poderia partir da mulher essa iniciativa, mesmo que ela fosse traída, abusada, violentada. Não tinha esse negócio de incompatibilidade de gênero, se apaixonar por outro, não tinha isso não. Se a mulher fosse suspeita da prática do adultério, era condenada à morte por apedrejamento. E mesmo que ela fosse fiel, se o marido enciumado desconfiasse dela, ele poderia levá-la diante do sacerdote e assim, sem testemunho ou flagrante, ela poderia ser amaldiçoada para o resto de sua vida. A mulher também não entrava no templo, havia para elas e para as crianças um pátio exterior de onde elas ouviam o culto e completamente caladas. No Muro das Lamentações até hoje há um espaço separado para as mulheres e para os homens. A mulher deveria ser fiel e leal ao marido total e completamente. Deveria aceitar quantas mulheres ele quisesse ter em casa. Ela também deveria lhe dar filhos. A esterilidade era algo muito negativo, mesmo um sinal de maldição. Um forte motivo para o divórcio ou para que ele tomasse uma outra esposa. Também era seu dever cuidar dos pais quando necessário, do marido, dos filhos, da casa, cozinhar, fiar, lavar roupa, supervisionar todos os serviços, tratar dos animais domésticos, cuidar da horta, imaginem tudo. A mulher que se esmerava nesses tantos trabalhos, em Provérbios 31, ela é considerada a virtuosa. Prazer sexual era algo proibido à mulher. Em muitos países africanos ainda ocorre a mutilação feminina, que é o corte do clitóris. No Talmud, o livro sagrado do judaísmo, há um texto que evidencia claramente uma forte discriminação à mulher. Na página 12, no capítulo 4 e 12, diz assim, os homens falando: Eu te louvo e agradeço, ó Javé, por não ter nascido infiel, inculto, escravo ou mulher. A situação das viúvas, ainda era mais triste. Elas eram consideradas símbolo de degradação. Isaías 54 fala isso. A mulher carregava pelo resto da vida um estigma e o traje da viúva. Se o falecido fosse pobre, a viúva voltava para a tutela do pai ou ia para o sogro.
ou então se tornava concubina de um cunhado para perpetuar a geração do marido. Outra opção era se tornar escrava da família do marido. Se o marido fosse rico, a herança ia para a família dele. A viúva não tinha direito a ficar com nada e assim ficava à mercê da população ou dos parentes. Só no Novo Testamento começou uma preocupação no atendimento às viúvas, lá em Atos capítulo 6. Já o homem cabia suprir a mulher com alimento, moradia, vestuário, sexo, em caso de rapto, resgatá-la, zelar pela sua saúde, sua integridade física, por fim, enterrá-la por ocasião da morte. Eles, no entanto, podiam ter seus deslizes, como embriagar-se, ser inconveniente, muitas vezes, adulterar, praticar a poligamia, que era ter muitas mulheres. Quem veio mudar toda essa situação foi Jesus Cristo. Ele revolucionou o trato com as mulheres. Entre seus seguidores houve muitas delas. Maria Madalena, prostituta, excluída da sociedade. Jesus curou, perdoou muitas pessoas. Ele as amou, independente da sua condição social, da sua raça, cor, nacionalidade ou do credo. Simplesmente as amou, como deveríamos também fazer. Um dos episódios mais lindos do Evangelho foi aquele qual Jesus se dirigiu à mulher samaritana em João 4. Os homens, além de não poder conversar com as mulheres, ainda uma samaritana, povo inimigo dos judeus, Jesus anunciou realmente uma nova condição para a mulher e condenou os que a exploravam os órfãos e também as viúvas. Só mesmo Jesus para quebrar barreiras, romper preconceitos e receber a todos em seus braços, não é mesmo? E nos dias de hoje, qual é a situação da mulher? A mulher tem conquistado muito espaço na sociedade, mas falta ainda muito para comemorar. A sociedade e a mídia ainda fazem da mulher um objeto, onde um rosto bonito, um corpo bem feito, serve a um processo mercadológico de uma sociedade muito machista. Muitas mulheres ainda vivem oprimidas, discriminadas, rechaçadas por não se casarem, por não terem filhos, são violentadas todos os dias e mortas. O pior é que, mesmo combatendo o machismo em alguns casos, as próprias mulheres não se valorizam. Se submetem a essas malignas dominações de homens psicopatas, insanos e, pior, acabam criando seus filhos homens dentro desse mesmo regime machista que tanto as faz sofrer. A ONU, Organização das Nações Unidas, decretou alguns direitos da mulher. São eles: toda mulher tem direito à saúde, à vida, à liberdade, à segurança e à privacidade. Toda mulher tem direito a não ser submetida a torturas e maus tratos. Todas têm direito à informação e à educação. Todas têm direito de construir um relacionamento conjugal, planejar sua família, mas muitos desses direitos têm sido violados a cada dia, infelizmente. Mas creia, não são os movimentos feministas que as farão obter sucesso. Somente uma família transformada pelo poder de Deus pode alcançar propósitos abençoados. E enquanto isso não acontece, se valorize, se respeite, se ame, principalmente busque a Deus e denuncie a violência.